Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Que bom. Estamos numa série de mensagens da qual eu tenho gostado demais, de tudo que eu tenho lido e ouvido. Já falei isso algumas vezes aqui e vou falar de novo. Eu já fiz a série Quem é Jesus, acho que 3 vezes durante esses anos de pastoreio. E essa aqui é a que mais tem me surpreendido, porque tem sido mais profundo até. Tem sido desafiador ler e replicar tudo isso aqui que a gente está falando de manhã. Mais do que isso, a série Quem é Jesus, ela tem demonstrado para a gente não só uma identidade, né, de Jesus como uma pessoa, Jesus como Deus, Jesus como Senhor, mas um Jesus mais próximo e como nós nos identificamos diante dele. O sermão de hoje ele vai falar um pouco sobre as necessidades que nós temos de estar em Jesus. E esse é um grande desafio para muita gente, para mim, para todos nós. E o Evangelho de João, que responde essa pergunta, quem é Jesus, quando você então se propor a ler o Evangelho de João, lembra disso, João está respondendo uma pergunta, a pergunta é quem é Jesus? E quando então João responde isso, ele está respondendo para uma igreja que está lá no primeiro século, tentando então fazer com que essa igreja tenha cada vez mais essa percepção do Jesus que ele está construindo para eles, um Jesus então que vai acalmar as aflições, um Jesus que vai curar os corações, um Jesus que vai amparar nas dificuldades. Para nós, hoje essa palavra vai falar sobre instabilidade. Nós vivemos uma geração que essa é uma geração muito instável. A palavra instabilidade, ela diz muito sobre a nossa geração. Muitas pessoas já escreveram sobre a nossa geração ser uma geração muito líquida, né? Ser pessoas então que se movem muito rapidamente. Tudo muda muito rápido, muda os empregos, muda o relacionamento, muda o governo. E eu estou pensando nisso, né? Agora que acabou a Copa, falou, agora vai. Não, tem política ainda, tem eleição em outubro. O ano que vem vai. Então esse ano você só continua orando porque o ano que vem vai. E quando a gente olha para tudo isso, como mudam todas as coisas, mudamos de opinião também, mudamos de convicções. A gente vive numa cultura dessa que muda muito rápido, mas a gente percebe que nem todas as coisas permanecem. E é aqui que é o ponto. Quando a gente aprende que as coisas não permanecem, a gente começa então a olhar para o Evangelho de João diferente quando Jesus fala que é para permanecer nele. E esse é o ponto. Quando a gente lê João capítulo 15, que vai falar da videira verdadeira, Jesus faz uma afirmação, e essa afirmação é uma afirmação muito poderosa para cada um de nós, porque nós somos assim, nós temos dificuldades em permanecer, nós temos dificuldades muitas vezes de olhar para as coisas e falar assim, eu vou insistir nisso para sempre, eu vou permanecer dessa forma, eu vou permanecer ali constante. Nós temos uma dificuldade com isso, a nossa geração é uma geração que tem dificuldade em permanecer. A gente simplesmente começa projetos e se desiste, nós entramos em igrejas e desistimos delas, nós entramos em relacionamentos e desistimos de relacionamentos. Talvez o maior cansaço da alma humana não seja de fato trabalhar bastante, mas seja tentar permanecer em algumas coisas. Permanecer em coisas que a gente acredita que vai trazer vida, mas na verdade, aquilo que a gente tenta fazer para trazer vida em nós se chama sobrevida, não é a vida de fato. Tudo que a gente tenta permanecer, que não é Cristo, é uma sobrevida. E esse aqui é o texto que a gente vai ler, que Jesus vai dar uma declaração. Ele vai falar assim, eu sou a videira verdadeira. A videira verdadeira sou eu, permaneço em mim. Essa é a declaração de Jesus que começa a mudar todas as coisas. O Evangelho de João deixa isso muito claro. Parece que a gente tem que contextualizar um pouquinho. A gente está então naquela última noite de Jesus, já aconteceu de Jesus lavar os pés dos seus discípulos, Judas já saiu de lá e Jesus continua essa conversa. Olha que tenso isso. A pergunta que surgiu para mim é, se fosse eu, então vou fazer para você, tá? Se fosse você, o que você faria sabendo que aquelas seriam as últimas horas da sua vida? Você ia ter uma conversa profunda falando assim, permaneceu em mim? Você ia ter uma conversa profunda sabendo assim, esse aqui saiu correndo, ele vai me trair, mas eu estou tudo bem. Permaneceu em mim? Jesus tem essa conversa nesse contexto. Todas as coisas já tinham acontecido ali, a ceia já tinha acontecido, o momento de lavar os pés dos discípulos já tinha acontecido, a grande conversa, né, difícil com Pedro, com Judas já tinha acontecido, e agora Jesus continua falando sobre esse ponto.
Ele fala assim: eu sou a videira verdadeira. Nesse aqui, talvez seja um dos momentos mais importantes nessa grande tensão que o texto, que João traz sobre o texto, para organizar os nossos pensamentos. Ele não fala sobre crescimento de igreja. Jesus não vai ter uma conversa com seus discípulos falando assim: olha, depois que eu for, vocês façam assim, assim, assim. Ele não faz isso. Jesus não prepara os seus discípulos para algo que eles vão ver, aquela cena show de horrores ali. Jesus está falando de algo mais profundo, e eles talvez ali não estão nem prestando atenção. Mas é por isso que a gente lê a Bíblia de novo. É porque João escreve isso alguns anos depois. E quando João está escrevendo, aquilo que Jesus falou fez sentido durante todo aquele tempo. João falou assim: era sobre isso que ele estava falando. E aí João está escrevendo para a igreja do primeiro século lembrar das palavras de Jesus diante da grande tribulação, da grande aflição que eles viviam. Ele não vai falar de crescimento de igreja, ele não vai falar sobre organização, ele vai falar sobre permanecer. Ele vai falar sobre aquilo que vai de fato mudar a vida dos seus discípulos. Percebeu? É como se Jesus estivesse dando um recado mesmo para a sua igreja, diante dali de 11 homens. É como se Jesus estivesse vendo cada um de nós e olhando para eles e percebendo que essa mensagem vai ultrapassar esses discípulos e vai chegar na minha igreja. Quando chegar na minha igreja, é lá que ela tem que fazer efeito. É lá essa mensagem de permanecer. Para os discípulos, talvez, fosse então um tempo que eles poderiam falar assim: olha, vai ser muito difícil, vai ter cruz, vai ter morte, mas vocês fiquem firmes, não desistam de mim, de jeito nenhum. Mas ele não falou isso. Parece que ele sabia exatamente o que cada um dos seus discípulos fariam, e de fato ele sabe. O que chama a nossa atenção é quando Jesus fala que eles precisam permanecer. Ele sabia que aquela seria um detalhe que queria mudar todas as coisas diante de seus discípulos. Para aquele momento, então, que eles estavam vivendo, Jesus fala para eles sobre essa mensagem, sobre eles serem, então, a videira verdadeira. Para os discípulos, então, que receberam essa carta, os leitores originais, ele está falando exatamente a mesma coisa, só com um sentido muito mais profundo. Permaneçam em mim, suportem, porque eu sou a videira verdadeira. E para nós, qual é a mensagem para cada um de nós? É isso que nós vamos extrair do texto, é isso que a gente vai entender. Bom, a fala de Jesus, eu sou a videira verdadeira, é algo que todo judeu se lembrava imediatamente de outro texto. Textos como esse aqui de Isaías 5, 1 e 2, fala assim: meu amado tinha uma vinha, esperava que produzisse uvas doces, mas ela produziu uvas amargas. O Salmo 80 também vai descrever Israel como uma videira retirada do Egito e plantada também com Deus. E assim como Jeremias vai falar também assim, eu plantei você como uma videira escolhida da melhor qualidade. Como então se transformou numa videira degenerada? E aqui é um ponto que a gente chama de conexão do texto. Esse aqui é o momento que talvez a gente não presta muita atenção, por conta da cultura, por conta da falta da leitura, e nós não temos tanto contato. Mas quando Jesus fala para os judeus, eu sou a videira verdadeira, eles entendem o que ele está querendo dizer sobre isso. Talvez para nós é assim, Jesus está falando que ele é a marvinha bonita. Mas para eles não. Qual que é a ideia disso aqui? O próprio Deus havia colocado diante deles uma forma deles frutificarem e serem de fato relevantes para a geração e para as pessoas daquela época. E a forma como Deus descreveu isso é: sejam uma videira. A videira, ela tem então todas as características que ela vai fazer para produzir um fruto. Eu não sei se você sabe, eu acho que já contei aqui em algum sermão. Meu pai, ele é Meu pai, não é Jesus nem Deus. Meu pai é um bom agricultor, tá bom? Ele sabe muito mexer com plantas, ele é especialista nisso. E uma vez um cara chamou ele lá no sítio dele porque ele tinha uma parreira de uva que não dava uva. Olha que coisa mais linda. Foi minha avó, quando criança, que plantou isso aqui. E eu tenho mais de 60 anos e não comi uma uva daqui até hoje. O que está acontecendo? Eu já adubei, já fiz aquilo lá, tudo isso. O que você já fez nela? Nada, só cuidei, coloquei os araminhos aí para ela crescer e ramificou e foi para todo lado. E estava linda, né? Aí meu pai falou assim, eu sei o que tem que fazer. Fica tranquilo que eu vou deixar ela linda para você, ela vai frutificar. Pode ir embora, no final da tarde você volta aqui. E aí quando ele voltou, ele tomou um susto. O que você fez? Meu pai tinha cortado tudo.
deixou ela sem nada, tirou todos os galinhos pequenininhos, mas tirou aquela sombra bonita daquela árvore que estava dando lá, assim, cobrindo, naquela parreira que estava cobrindo, arrancou tudo. Ele falou assim: o que você fez? E esse aqui é um grande segredo, que o texto bíblico, ele vai trazer, imaginando para quem ele está escrevendo. A gente vai ter que trazer todo esse contexto para a gente entender isso. Sabendo disso, falou assim: então começa a fazer sentido. Olha, liga as coisas. O próprio Deus colocou Israel para ser a sua videira frutificando, ou seja, fazendo com que todos os povos pertencessem a ele e permanecessem nele a partir de Israel. Mas Israel não conseguiu produzir frutos que durassem de fato. Então o próprio Deus está enviando a videira verdadeira agora, percebe? E essa aqui é a diferença. A videira, ela precisa ser ferida para poder frutificar. E parece que Israel não entendia isso, porque quando Deus então quis escolher ser o seu único agricultor, eles escolheram outra forma de produzir, eles escolheram um rei para eles, eles escolheram fazer muita sombra, ao invés de produzir muitos frutos. E esse aqui é um dos pontos da Bíblia que mais intriga a gente, porque na vida cristã a gente às vezes escolhe fazer sombra ao invés de fazer fruto. A gente escolhe às vezes ficar tranquilos para ser abastecidos, porque essa é a função das folhas. As folhas recebem luz solar para poder abastecer a planta. Então a gente prefere ter muitas folhas para poder ser abastecido para nós mesmos. Enquanto o que Deus está falando aqui, e usando a metáfora da videira, é exatamente por causa disso. Se você é uma videira de Deus, saiba de uma coisa: você será ferido. Porque essa é a ideia. A ideia é que você seja podado. A ideia é que cortem coisas da sua vida para que você frutifique. E muitas vezes eu tinha então a impressão de que, como pode isso? Porque parece que Deus, Ele vai sempre dar para a gente sombra e água fresca. Como não? Não é lá Salmo 23, de pastos verdejantes e sombras. Mas não é sobre isso que ele está dizendo. A metáfora da videira tem a ver com isso, que Israel precisava de fato frutificar. Enquanto eles fugiam dos frutos, eles escolhiam fazer sombra. É nesse momento que eu penso assim: qual é o Israel que nós somos? Talvez se nós estivéssemos vivendo naquela época, junto com aqueles homens, a gente escolheria fazer a mesma coisa. Porque é assim sempre. Nós sempre vamos escolher fazer aquilo que é mais fácil para a gente. Produzir fruto é muito difícil. E esse aqui é o texto que João, então, começa a mostrar algo inacreditável para a gente. Uma das coisas que João vai tentar mostrar para a gente agora é essa mesma imagem. Agora, Israel, como a videira de Deus, ela fracassou. Ela não tinha cumprido sua função, a sua missão. Jesus, então, olha para os seus discípulos de forma extraordinária e faz uma afirmação: percebeu quem vocês deveriam ser? Percebeu que vocês durante anos estavam aí sendo cultivados e não produziram nada? Então deixa eu contar uma coisa para vocês: eu sou a videira verdadeira. E aqui começa então uma grande confusão, porque se é a videira verdadeira, a gente deixa imediatamente de ser uma videira e a gente quer agora então ser aquele que colhe os frutos. É isso que a gente pensa. Quando a afirmação de Jesus acontece para os seus discípulos, ele vai olhar para eles e falar assim: eu sou a videira verdadeira. Não significa agora que as outras eram falsas, significa que essa aqui agora é a que vai vir no lugar daquela que falhou. Jesus está falando assim: sou eu que o próprio Pai agora vai dar para frutificar por aí. Mas sabe do que de fato João está falando? Ele está falando assim: eu sou a videira que serei ferido. Era essa a conversa. Eu sou a videira que vou ter que ser ferido para produzir muitos frutos. Jesus está falando de cruz. Jesus está falando de morte, de um jeito que eles pudessem entender. Nós seremos feridos se permanecerem em mim. Então, ligue os pontos agora. Vamos lá. Não é mais Israel essa videira verdadeira, é Jesus. Israel produzia sombra. Jesus então está falando assim: o pai é o agricultor, vai ter que podar em algumas coisas. A poda nada mais é que ferir a planta. Então eu serei ferido para que eu possa produzir frutos. Vocês precisam permanecer em mim, logo vocês também serão feridos.
É sobre isso que Jesus está falando. Ele está falando assim que então Israel fracassou, Adão fracassou, os reis fracassaram, os sacerdotes fracassaram. Agora existe uma videira que jamais deixará de produzir frutos. É sobre ele que ele está dizendo, e sobre a forma como Deus vai fazer. A vida que não dá fruto é uma vida então que a gente olha para o lado, para o outro, e começa a perceber que alguma coisa deve estar errada com a gente. E aí a gente começa a perceber que Deus começou a podar algumas coisas em nós. Algumas coisas são tiradas de nós. Algumas situações são criadas que nós somos podados. Nós somos feridos. E Deus simplesmente está moldando cada um de nós. Se a gente ouvir essa palavra de Jesus, aqui segundo o Evangelho de João, a gente vai começar a entender por que acontecem todas essas coisas. E aqui, o que Jesus está falando para nós, uma grande pergunta que está dentro lá, então se vocês querem produzir mais frutos, então tem duas coisas: permaneçam em mim e lembre-se que eu serei ferido. É sobre isso, é sobre o que vai acontecer com ele e sobre o que a gente precisa fazer junto com tudo isso. Observa só o Evangelho de João, o que faz. Ele fala assim então sobre essa união de estar nele, ele fala então sobre os frutos e ele fala sobre a vida que tudo isso vai produzir. E depois ele fala de transformação. E aí, quando a gente vai chegar a olhar para tudo aquilo que está construindo no texto, a gente vai entender melhor do que Deus está falando sobre o texto. Agora vocês querem ler o texto comigo, né? Vamos ler? Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1. Olha que fala assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. É a primeira afirmação de Jesus. A segunda afirmação é: todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. Então presta atenção. Todo ramo que dá fruto, ele poda. Cortar e podar é diferente. Você sabia disso? Tem um lugar certo para fazer uma poda. Você não vai lá e corta a planta do jeito que você quiser, não. Você tem que podar ela no lugar que ela vai conseguir produzir outra folha. É ali que poda. Se você podar no lugar errado, vai ficar um galinho seco lá pro resto da vida. Entendeu porque você está matando suas plantas? Que é biologia também, gente. Não é só pregação, não. Mais do que isso, vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Aqui é o ponto que Jesus está falando, sobre permanecer, depois que ele falou já sobre aquilo que é cortado. Agora ele fala assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não tiver a videira, vocês também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira verdadeira. Agora a resposta, hein? Vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora como ramo imprestável e seca. Esses ramos são juntados num monte para serem... Do que Jesus está falando? Mas se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e isso lhes será concedido. Opa! Então nunca leia esse trecho desassociado do de cima, tá? Assim, pode pedir o que eu quiser? Pode. O que eu quiser mesmo? Pode. São 3 pedidos? Não, o que você quiser. O que você quiser, pode pedir. Por que você pode pedir? Porque você está conectado nele. É sobre isso que ele está falando. Olha assim: quando vocês produzirem mais frutos, quando vocês produzem mais frutos, trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Eu os amei como o Pai me amou. Permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecem meus mandamentos, permanecem no meu amor, assim como eu obedeço os mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele. Aqui a gente chama de um ponto teológico bem profundo que Paulo vai tratar lá na frente, sobre Jesus que ama tanto o Pai e faz a vontade do Pai. O que ele está falando é: eu amei tanto o Pai também me ama, eu permaneço nele. Façam como eu faço, permaneçam em mim. Eu amei vocês assim como amo o Pai, assim como o Pai me ama, e amem a mim também dessa forma. Ou seja, ele vai falar sobre algo que vai frutificar em cada um de nós quando a gente faz isso. Olha só,
Eu lhes disse essas coisas, versículo 11, para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. Então parece que Jesus tem uma razão pela qual a gente tem que permanecer nele, para que o fruto desse permanecer seja visível. A alegria é algo visível, tristeza também. Jesus quer que você seja alegre, permaneçam nele. O que mais que ele está falando? Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Olha, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidências a seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Vocês não me escolheram. Diga comigo, eu os escolhi. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem uns aos outros. Vou mostrar isso na prática para vocês. É como se Jesus estivesse então naquela conversa difícil e profunda. Lavou os pés dos discípulos, sentou de novo, e eles estão lá: Senhor, o que está acontecendo de fato? E ele não vai falar sobre assim, olha, os próximos passos serão esses, elaborar uma missão estratégica dos seus discípulos. Ele não vai chegar junto com aqueles homens e falar assim, olha, vamos juntar aqui, vamos fazer desse jeito, porque eu vou morrer ali, mas daqui a pouco eu ressuscito e vai estar tudo certo. Jesus não está construindo isso. Jesus está construindo algo duradouro. É por isso ele usa o exemplo de uma planta. A planta você não planta num dia, ela nasce no outro. O cultivar que é o segredo disso tudo. O que Jesus está falando é sobre como devemos então cultivar o nosso coração para que as coisas frutifiquem de fato. E aí ele usa todos esses exemplos para cada um dos seus discípulos. Quando ele usa esse exemplo para os seus discípulos, tem uma coisa aqui muito forte que está acontecendo. Ele está lembrando que cada um deles ali são seus discípulos. E eles precisam aprender 3 coisas importantes, que é o que a gente vai aprender essa manhã. A primeira delas, então, eu preciso aprender a permanecer. Muitas coisas são cortadas de nós. Nós, então, muitas vezes, escolhemos pertencer e permanecer em coisas voláteis demais. A gente escolhe pertencer e permanecer em algo que nos dá prazer imediato. A gente escolhe pertencer e permanecer em coisas que dão segurança para a gente. A gente escolhe, então, pertencer e permanecer em trabalhos. A gente escolhe pertencer e permanecer embaixo ou sob, então, debaixo, enfiado dentro de uma estrutura que a gente cria para a nossa vida. A gente escolhe permanecer na nossa profissão porque ela nos dá segurança. A gente escolhe permanecer em coisas que vai sempre nos beneficiar. E permanecer de Jesus não é algo que me beneficia, mas sim beneficia o outro. É por isso que no final ele fala assim, amem uns aos outros. Então permanecer de Jesus não tem a ver com as escolhas que eu faço que me beneficiam. Tem a ver com permanecer em algo que vai beneficiar o outro. O permanecer de Jesus não está intimamente ligado àquilo que dá certo para você, mas àquilo que vai trazer paz e prosperidade para a vida do outro. Não é intrigante isso? Porque geralmente a gente escolhe permanecer e pertencer àquilo que dá certo para a gente. E ele fala assim, faça isso para o outro. Jesus está dando um recado claro. Se fosse para eu escolher pertencer e permanecer, eu permaneceria no céu. Eu pertenceria ao trono eterno. Mas eu escolhi deixar tudo isso para que você se beneficiasse. Percebeu? Eu escolhi deixar todas essas coisas para que o meu Pai então pudesse ferir e cortar essas coisas todas de mim, para que você tivesse vida e vida em abundância. É sobre isso que Jesus está falando. Ao invés de chegar no momento e elaborar um plano estratégico agora para vencer, as dificuldades que a igreja vai enfrentar, o que Jesus faz é falar sobre o coração dele, que ele escolheu permanecer no amor e na confiança do Pai. Que ele sim seria a videira verdadeira que seria ferida, para que o próximo, eles ali, a sua igreja, aqueles que ele ama de fato, os seus amigos, pudessem frutificar. Então permanecer é algo que a gente vai ter que aprender de fato a fazer na nossa vida. Nós precisamos aprender sobre aquilo que a gente escolhe pertencer. Não escolha pertencer em coisas que vão te beneficiar,
porque tudo aquilo que te beneficia, talvez vai chegar um momento que o Pai, por amor a você, vai podar de você, para que você frutifique ainda mais. Aí você fala assim, mas como que eu vou fazer se o Pai escolher me tirar dessas coisas? Como que eu vou fazer? Jesus responde imediatamente, permaneçam em mim, e tudo o que pedirem lhes será dado. Olha que estranho, parece que Jesus sabe mais íntimo do nosso coração que a gente sempre vai ter crise, dificuldade de escolher fazer para o outro, a gente vai ter dificuldade de escolher pertencer e permanecer em algo que beneficie o outro. Sabe por que Deus está fazendo isso com a gente? Para que a gente não escolha nos auto-salvar. O que Ele está falando para mim e para você é, deixe com que eu vou fazer isso para você, deixe que eu faça isso para você. Isso pertence a mim, eu vou cuidar de você. Você cuida do outro. Eu vou cuidar de você. Você ame a mim, confie em mim e descanse em mim. Permanecer em Deus, permanecer em Jesus, tem a ver com isso. Permaneçam em mim. Eu sou a videira verdadeira, permaneçam em mim. O que Jesus está falando é exatamente sobre isso. Estejam conectados comigo, porque é a única maneira de ter vida de verdade. E vocês serão felizes. A felicidade não está nas escolhas que a gente faz, que tem a ver com o mundo. A felicidade está ligada exatamente a permanecer em Jesus e deixar com que, através disso, a nossa alegria passe a existir, porque vai ser uma alegria permanente e não passageira. Todas as nossas alegrias, elas serão passageiras, porque tudo que a gente faz se envolve num relacionamento muito líquido, volátil demais, se perde muito rápido. Tem a ver com permanecer na palavra dele, estando conectada com ele, porque caso contrário você não esteja, ele já te disse o que vai acontecer. Vai chegar um momento que vai secar, e você será lançado no fogo. Do que ele está falando mesmo? De inferno. Percebeu que Jesus não perdeu uma chancezinha de lembrar a gente de qual é de fato o nosso destino diante dele? Ou nós permanecemos nele, ou nós seremos queimados. Permanecer nele significa então amá-lo totalmente, confiar nele e fazer com que deixar o Pai podar coisas da nossa vida para que a gente frutifique ainda mais, para que a gente possa pedir a ele aquilo que a gente precisa. E Ele vai conceder a nós, não só aquilo que a gente precisa, mas a alegria que a gente também precisa tanto para a nossa vida. A segunda coisa que João começa a ensinar para a gente é sobre essa ideia que Jesus está falando, sobre eu sou a videira verdadeira. Vocês precisam permanecer em mim. E sobre essa concepção de permanecer, João vai falar sobre nas palavras de Jesus que ele coloca, sobre afirmações que ele vai fazer, versículo 5, sim, eu sou a videira verdadeira e vocês são os meus ramos, quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois vocês não podem fazer coisa alguma sem mim, quem não permanece em mim é jogado fora, mas se vocês permanecerem em mim, e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória ao meu Pai e demonstram que são meus discípulos. O que Jesus está construindo é para os seus discípulos. E ele vai falar assim, eu os amei assim como o Pai me ama. Parece que a nossa maior dificuldade, e esse é o segundo ponto, é entender que nós somos amados por Deus. Porque muitas vezes na vida, nós não sentimos assim. Nós precisamos ser amados por pessoas. E quando a gente vai retribuir esse amor para as pessoas, a gente simplesmente começa a amar coisas e não pessoas. E parece que o coração humano é especialista em não amar pessoas. Ele é especialista em amar coisas e usar as pessoas. E o que Jesus está falando é sobre essa troca tão íntima. Quando vocês obedecem meus mandamentos, permanecem no meu amor, assim como eu obedeço os mandamentos do meu Pai. A pergunta é, então, como eu faço para demonstrar esse amor, então? Como eu faço para, de verdade, permanecer nesse amor de Jesus? Bom, obedecendo os seus mandamentos. Jesus está falando exatamente para a gente o que a gente deve fazer como próximo passo. Talvez os discípulos naquele momento estão tendo só uma aula, mas a igreja do primeiro século, para quem João está escrevendo e falando quem é Jesus, está aprendendo de fato que eles precisam, diante da grande sofrimento e tribulação, permanecerem em Jesus, confiarem em Jesus, darem todo o coração deles a Jesus, porque é naquele momento que eles vão descobrir de fato que é pertencer a um amor, a um ciclo de amor, como aquele que Jesus está fazendo.
Eu quero permanecer, eu quero pertencer a um ciclo de amor como esse que Jesus está falando que Ele tem com o Pai. E sabe o que Ele está fazendo? Ele está fazendo exatamente aquilo que a Bíblia toda está tentando contar para a gente. A história da salvação tem a ver com isso. É como se Pai, Filho e Espírito Santo tivessem se encontrado e falado assim: vamos criar um ser que pudesse se relacionar com a gente em amor, em harmonia, na mesma intensidade. Não criaturas como anjos, querubins, mas um ser que pudesse se relacionar com tanta intensidade assim, um com o outro. E eles criam de fato a humanidade. É sobre isso que Jesus está falando. É sobre essa intensidade, esse ciclo de amor. Agora Ele está falando é sobre isso. Esse era o desejo do Pai. Criar para que a gente tivesse íntima comunhão com Ele. Gente, eu não estou falando de algo que vai acontecer daqui 1000 anos. Eu não estou falando de algo que vai acontecer um dia na sua história. Eu estou falando de um plano eterno de Deus que se cumpre todos os dias. Cada vez mais. A vontade de Deus é que a gente se relacione com Ele nesse ciclo de amor. E é sobre esse ciclo de amor que a gente deve olhar. É para esse ciclo de amor que a gente deve então trabalhar, viver de fato. O que Ele está falando é sobre isso. Ele fala assim então no 11: eu lhes disse essas coisas para que vocês fiquem repletos de minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. Você acha que Jesus quer ver alguém triste? Não. Ele quer que a sua alegria transborde. Mas a gente precisa permanecer nele, conectados nele. E João vai usar uma palavra aqui que ela é importante para esse momento. Ele vai falar sobre enxertados nele também, sobre ferir a planta e colocar a gente lá dentro, e amarrar e segurar lá, até que esse tempo de permanência ali passe a produzir vida, e você não tenha mais o que fazer, porque nós somos enfaixados, amarrados nele. Ele foi ferido e eu entrei lá dentro, e parece que aquilo que ele tinha de relação com o Pai flui através de mim agora, e eu vou frutificar isso. Percebeu? É essa relação que João está falando. A vida ela não está no futuro, ela começa agora, quando a gente entende isso. A pergunta é: como que eu posso produzir mais? Jesus responde: você está unido a mim? Como que eu posso então agora ser mais feliz? A resposta é: você está ligado a mim, você está pertencendo a mim. É sobre isso. O Evangelho não está falando sobre algo que você vai fazer lá no futuro. Está falando sobre algo que vai acontecer com você agora. E sobre essas coisas que ele está falando. O verbo aqui no original, que João está colocando, que a NVT traduz, ele fala sobre permanecer. E essa palavra ela é muito forte, porque João usa ela o tempo todo ali. Ela vai falar sobre permanecer, habitar, continuar, fazer morada, não abandonar. João usa para todo momento essa mesma palavra. Por que será? Possivelmente o que João está fazendo é mostrando para mim e para você que o Senhor está em todo lugar e nós precisamos estar conectados, habitados. João não está falando só sobre pertencer a alguém, assim como a gente pertence a uma outra pessoa no casamento. João está falando sobre algo muito mais profundo. O pertencer de João não tem a ver com estar ligado a ele. João está falando de estar habitado nele. João está falando de estar conectado nele. João está falando de estar enraizado nele. E agora mais profundo, enxertado nele. Ele usa a mesma palavra para tudo isso. E por que ele faz isso? Para tentar mostrar essa intensidade para a gente. A grande dificuldade é que às vezes a gente não percebe, mas o que aconteceu ao longo da nossa história tem a ver com isso. Nós nos desconectamos de Deus. Lembra lá no jardim? Como que era a relação lá? Moisés escreve um pouco sobre o Éden, e quando ele escreve Gênesis capítulo 1 e 2, é uma descrição daquilo que é a vida, como deve ser a vida. A vida é um lugar, um ambiente que eu estou conectado com Deus o tempo todo, eu sou alimentado por Ele, eu sou visitado por Ele o tempo todo, eu estou conectado com Ele. E aí dali para frente a gente vai ver um rompimento. Gênesis 3 é um rompimento. Quando há esse rompimento, então eu sou desconectado. O que aconteceu? Eu fui expulso do jardim. É sobre isso. É sobre Deus pegar pessoas que não tinham condições de viver dentro do jardim. Alguns raminhos somos nós, e conectar nele novamente.
João está falando, nós todos seríamos queimados porque nós somos expulsos, porque ninguém se conectou com Deus. Mas o próprio Deus cortou alguns ramos de lá, daquele deserto, trouxe para cá e conectou na videira verdadeira novamente. Percebeu? Amar a Deus, assim como Jesus está amando, tem a ver com fazer escolhas também. Além de pertencer, fazer a escolha de frutificar. O fruto, ele não existe para ele mesmo. A árvore não se beneficia do seu próprio fruto. Você sabe o que é um fruto? Aula de biologia. Deus me levou para a faculdade de agronomia para me ensinar a plantar igreja. Olha que bênção, né? Pregando hoje, lembrando tudo aquilo lá. Pensa num pêssego, numa maçã, que seja uma maçã, uma maçã, que tem lá as sementinhas no meio e envolto toda aquela polpa que você corta com a faquinha e vai comendo na sua casa e joga o resto fora. Aquilo lá foi criado especificamente para proteger aquelas sementes. E aí ela vai ser lançada em algum outro lugar, aquele fruto todo vai cair, vai apodrecer e aqueles nutrientes vão ficar tudo em volta da semente. Deus não é perfeito? Aquela semente vai ter umidade suficiente, porque tinha umidade no fruto, para começar então a brotar aquela semente. Quando brotar, ela tem nutriente suficiente para virar uma planta. Olha que bênção! É sobre isso o fruto. É sobre a gente dar ao outro aquilo que ele precisa. É por isso que a gente vai ver no Evangelho, sobre essa ideia da gente então ser o próprio fruto. E Paulo vai trazer isso de uma maneira muito clássica, sobre fruto do Espírito. O que são os nutrientes do crente? Paciência, bondade, amor, mansidão, domínio próprio. Percebe então que nós também somos enviados como um fruto? E dentro tem uma semente do Evangelho. Nós só somos o fruto. E dentro tem uma semente do Evangelho. Mas, meu amigo, se você não for fruto nenhum, essa semente não chega onde ela tem que chegar. E você não vai frutificar, não vai enviar a semente, não vai propagar, não vai ter outros que farão isso. E agora você conecta um texto no outro, você vai descobrir, Jesus fala que você tem que fazer isso por amor. É quando você ama que você escolhe fazer isso. Porque, no fundo, não foi você que escolheu fazer isso, foi Ele que te escolheu para fazer isso. A pergunta que eu sempre coloco diante desse texto é assim, então o que eu tenho que fazer com tudo isso? Eu tenho que permanecer, eu tenho que amar, e por último, eu tenho que ser parte daquilo que Deus está fazendo para eu entender a minha vida. Se eu não for parte daquilo que Deus está fazendo, eu não entendo a minha vida. Parece que Deus dá uns nós. Já viu fazendo um bonsai? Dá uns... amarra o negócio, vira para cá de novo, amarra o negócio, vira para cá. Parece que Deus dá uma contornada na nossa vida e parece que dói tanto. E o que está fazendo? Se eu não estou conectado com Deus, eu não entendo o que Ele está fazendo na minha vida. Isso não tem a ver comigo mais, tem a ver com o que Ele escolheu fazer em mim. E é sobre isso a vida, é sobre o que Deus escolheu fazer em nós e através de nós. É sobre o que Deus fez na nossa vida e através da nossa vida para que a gente frutificasse muito e desse glória ao Pai. Então você precisa lembrar de algumas coisas. Primeiro delas, não foi você que escolheu fazer isso, foi Ele que te escolheu. Ele escolheu você para fazer todas essas coisas. Ele escolheu você para que você frutificasse. A segunda coisa que você tem que lembrar, Ele, além de escolher você, Ele vai moldar você para fazer isso. Você é só um galho seco, Ele vai te enxertar na videira verdadeira, para que cada vez mais você receba a vida dEle e você possa então ser feliz de verdade. E os frutos permaneçam de verdade na vida de cada um dos outros. E aí, na última parte do texto, Ele vai falar assim sobre dar a vida aos seus amigos. Na hora eles não entenderam aquilo. O que Jesus falou assim, eu não tenho vocês mais como meus escravos, como alguém que me serve, mas eu tenho vocês como amigos. E eu vou dar a minha vida para os meus amigos. Você entendeu o que Jesus fez com você? Tirou você daquele monte de lenha, de galho seco que seria queimado. Tirou de lá.
enxertou você nele, ele foi ferido, enxertou você lá, enfaixou para que você tivesse preso bem firme lá, para que em pouco tempo você pudesse receber os nutrientes que vêm dele, o amor dele que vem do Pai. E isso fosse passado para você, para que você frutificasse e espalhasse isso para outras pessoas também. João está falando para mim e para você, não é sobre galho seco, sobre frutos, é sobre vidas e corações, é sobre quanto a gente consegue perceber que Deus tirou a gente de lugares que a gente não deveria estar, para conectar a gente em lugar que a gente deveria estar. É sobre quanto Deus muda e molda a vida da gente para a gente ficar perfeito para aquilo que Ele quer fazer na nossa vida. É sobre quanto a gente às vezes não entende que Deus está moldando e fazendo na nossa história para que a gente frutifique de verdade. Assim como Ele foi ferido, nós também seremos. Para que os seus frutos permaneçam e permaneçam para sempre, de verdade, constante. É sobre quanto a gente vai perceber que o que aconteceu foi Ele escolher de fato permanecer no Pai, mas deixar-se ser feridos para que cada um de nós tivéssemos vida e vida de verdade. Você só está aqui porque Jesus foi ferido para que você estivesse. Você só consegue viver e falar desse amor porque um dia Ele tirou você do monte que seria queimado e trouxe você para perto. Colocou você dentro dele para que você recebesse o amor que Ele tem pelo Pai e o Pai tem por Ele. Para quê? Para que você frutificasse de verdade. Só para isso? Não. Esse negócio de pedir o que eu quiser para o Pai não tem a ver com, Pai, me dá isso, me dá aquilo, como uma criança mimada. Tem a ver com confiar que tudo que você precisar é o Pai que vai te dar. Tem a ver com tudo que você precisar, o Pai, antes mesmo de vir à sua boca, Ele já providenciou para você. Tem a ver com todas as minhas necessidades serem supridas neles. As materiais, as espirituais e as emocionais. Todas elas são supridas nele. Você precisa confiar que você está conectado nele. Você quer fazer isso essa manhã? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Eu quero orar por você. Quero pedir a Deus por isso. Por discípulos do Senhor que estão conectados com Ele. Discípulos de Jesus que entenderam a necessidade de estar conectados com o Pai. Discípulos de Jesus que perceberam a necessidade que a gente tem de estarmos conectados com Deus. Discípulos de Jesus que entenderam que o Pai os escolheu para estarem conectados com Deus. Discípulos que entenderam que antes eram simplesmente galhos no monte que seria queimado, mas o Pai foi lá, escolheu cada um de nós, não porque nós éramos melhores, mas é porque Ele escolheu cada um de nós, para nos enxertar em Jesus, para a gente dar fruto e fruto de verdade. Talvez a sua maior pergunta nessa manhã é, por que Deus escolheu fazer isso comigo? A resposta da Bíblia que eu tenho para você é porque Ele te ama. Ele vai moldar a sua vida, talvez de maneira muito dolorosa, porque Ele escolheu te amar, cuidar de você, para que você tivesse vida e vida de verdade. Mas não porque você não tinha, mas é porque você precisa agora frutificar para o reino dos céus. Talvez a maior pergunta que a gente possa fazer é, como eu faço para permanecer nele? É escolhendo de fato fazer a vontade dele. Escolher fazer a vontade dele é deixar de fazer a sua. É falar, Senhor, me ajude a fazer a tua vontade. Senhor, me ajude a me conectar de fato e fazer a tua vontade. Me ajuda, Senhor, a permanecer, porque Jesus é a videira verdadeira. E eu preciso permanecer conectado nela, para que os frutos que o Senhor escolheu fazer através de mim permaneçam e permaneçam para sempre.
para que a minha vida seja de fato uma vida de frutificar do Senhor, para que mais e mais pessoas conheçam a semente do Evangelho através daquilo que o Senhor está fazendo comigo. Pai, em nome de Jesus, você pode orar assim e falar: me ensina a fazer a tua vontade, me ensina de fato a permanecer conectado no Senhor, porque é isso que a gente não sabe fazer, Deus. Nós vivemos numa cultura onde as coisas trocam muito rápido. A gente costuma trocar o relacionamento com o Senhor por coisas que a gente acha mais importante. A gente costuma trocar o tempo de leitura bíblica pelo tempo de trabalho, porque para a gente o trabalho é o mais importante. A gente escolhe errado. A gente escolhe permanecer em coisas erradas ao invés de permanecer na tua presença. A gente escolhe pertencer a relacionamentos abusivos, pertencer a uma crença limitante que vai fazer eu entender então que eu sou aquilo que eu construí na minha vida. Não! A gente escolhe pertencer a coisas que o Senhor não escolheu para nós. Então nos ajude a escolher da maneira correta. Nos ajude a escolher, Deus, da forma certa, para que cada vez mais os frutos sejam visíveis na nossa vida. Nessa manhã, Senhor, eu oro para que o Senhor, Pai, traga vida em cada um de nós, que a gente entenda de uma vez por todas que éramos galhos lançados fora, desde lá do Éden, que quando o Senhor escolheu cada um de nós, para sermos então conectados a Jesus e permanecermos nele. Muito obrigado por isso. Não havia outra possibilidade, e o Senhor escolheu cada um de nós para pertencer ao teu reino, para permanecer em Jesus. Nos ajude nessa manhã a perceber que tudo que o Senhor faz na nossa vida tem um propósito definido, porque o Senhor nos ama. O Senhor cuida, é o Senhor que escolhe moldar a nossa história, é o Senhor que escolhe modificar as coisas, é o Senhor que está cuidando e amparando todas as coisas. Então nos ajude a escolher a permanecer no Senhor, nos ajude a escolher permanecer e pertencer àquilo que o Senhor está fazendo, Deus. Nos ajude a fazer a tua vontade, a cumprir com teus mandamentos, a amar uns aos outros assim como discípulos amam, Deus. Nos ensine essa manhã a fazer isso, para que cada vez mais a gente tenha consciência de que é o Senhor o dono de toda a nossa história, e não de uma parte dela, para que a gente aprenda com tudo que o Senhor faz e fez na nossa história, para que a gente ame ao Senhor por ter mudado a nossa história, por ter resgatado cada um de nós, por ter transformado cada um de nós, por ter mudado a nossa história, a nossa vida, por ter nos conectado de fato. A videira verdadeira muda a nossa história, Deus, para que a gente frutifique e dê frutos de verdade, frutos que permaneçam e que glorifiquem o Pai em nome de Jesus. Amém.